Pronto. Então, oficialmente, bom dia. Meu nome é Gleiciane Oliveira. É sempre uma grande curiosidade fazer a apresentação por aqui, nesse projeto, tendo em vista que a nossa proposta é uma fala mais livre mesmo. Então, eu sou psicóloga, sou formada pela PUC Minas e também pós-graduada pela PUC Minas. Eu me formei em 2014 e desde então trabalho com a psicologia e com a psicanálise. Inicialmente trabalhei como psicóloga social numa instituição de acolhimento para crianças e adolescentes aqui em Belo Horizonte. Depois que eu saí dessa instituição, eu me dediquei exclusivamente à clínica, e aí veio a pandemia, e aí a minha clínica passou por uma outra transformação, que foi esse processo para ir para o online. Que por mais que hoje a minha clínica funcione 100% online, lá naquele momento inicial eu fui muito resistente a isso, demorei muito a ceder a essa ideia de agora é tudo online mesmo. Desde então, a minha clínica é 100% online, atendimentos, supervisões, grupos de estudos e a minha formação. Então foi assim que eu conheci a Fê, pelo Instagram, e já tem alguns anos, hein, Fê? E agora vai fazer um ano, mais ou menos, que a gente se conheceu presencialmente. E, e esse projeto, então, é fruto do nosso desejo de convidar vocês para dialogar, para falar, não necessariamente de uma forma teórica, mas também a partir das nossas experiências e a partir dos atravessamentos que a própria clínica nos apresenta. Então, é muito importante para mim esse espaço aqui, é um espaço que eu considero um espaço de formação, tendo em vista os efeitos disso no meu trabalho, não só neste momento aqui em que compartilhamos, mas também depois. Eu já levei muitas vezes as coisas que a gente discutiu aqui para análise, para supervisão, e gerou outros espaços de muitas provocações. Então, é um lugar que eu tenho muito cuidado, muito carinho. Nesse processo de formação, né, eu já estive em algumas escolas de psicanálise, e atualmente eu faço o que eu chamo de uma formação autônoma, como se nem todas fossem, né, mas uma formação autônoma no sentido de que eu não estou, como membro de nenhuma escola de psicanálise. Então a minha formação é uma formação circular, onde eu estou em alguns espaços e proponho também alguns espaços. Isso tem sido muito interessante ter essa autonomia nesse processo de formação, ter escutado pessoas de diversas escolas e ter podido construir questões em torno dessas coisas que a gente escuta, né. Então é mais ou menos isso. Depois da pandemia, né, com essa coisa da clínica online, depois não, durante a pandemia, na verdade, eu me tornei uma pessoa nômade, então já tem 4 anos que eu não tenho residência fixa e estou viajando aí por esse mundo afora. Tem apenas 2 anos que eu compartilhei isso nas redes sociais, ali na página do Instagram do Descomplicando, e tem sido muito interessante esse processo. Atualmente o Descomplicando é a porta de entrada da minha clínica, então o meu trabalho ali no Instagram é considerado parte do cotidiano do meu trabalho na clínica, e ter essa definição é muito importante para mim. Também o Descomplicando vem tomando outro formato nos últimos meses, é um formato a partir de um projeto que eu tenho na minha cabeça há alguns anos, que é a possibilidade da gente ter uma comunidade de psicanalistas que troquem e dialoguem, e que muito dessa proposta dessa comunidade também surge a partir das nossas conversas aqui no Diálogos Abertos. Então é isso, né, um pouco de apresentação, um pouco de formação, um pouco de enfim, um pouco de cada coisa. Quando eu e a Fê, a gente estava pensando na questão para trazer aqui para vocês hoje, né, a gente ficou algumas semanas em silêncio antes da gente pensar em uma questão, e eu acho que a gente vem construindo um trabalho, né, com provocações muito importantes por aqui, tanto do lado do analisante, quanto do nosso lado enquanto pessoa, enquanto analista, e eu acho que também por um momento dos meus estudos estarem em torno disso, da fala, da linguagem, do discurso,
essa pergunta, né, o que um analista fala, me parece muito cara para o nosso trabalho. Então, nosso convite hoje é para que a gente possa falar sobre isso, não só naquilo que se refere à função de analista, quando a gente está nessa função, mas também quando a gente está na posição de analisante, né, porque quando eu escuto essa pergunta que a gente faz, não me parece que a gente tá aqui para, não me parece não, não é essa a proposta do nosso trabalho, de estar aqui para dizer o que que um analista deve ou não deve falar, né, não é sobre isso, mas é sobre a gente poder problematizar, pelo menos para mim, que fica muito essa ideia de que o analista fique em silêncio, né, dessa posição de uma certa passividade do lado do analista, quando ele está escutando alguém. E aí a minha pergunta para vocês inicial, porque assim, quem já participou do Diálogos Abertos algumas vezes sabe que mais do que responder, a gente mais pergunta, né. A nossa, assim, a questão que fica para mim é, por que será que a gente acha que para poder um analista escutar e fazer a função dele, ele precisa de ficar em silêncio, né, assim, que da onde veio essa associação de que a gente só escuta o analisante quando a gente está em silêncio? Tô dizendo isso não porque 2 pessoas vão falar ao mesmo tempo, né, mas porque será que é qualquer coisa que o analisante fale é que nos serve? Porque aí se for qualquer coisa que o analisante fala que nos serve, não precisa do analista, né, pode ser qualquer outra pessoa, um amigo, um primo, o marido, sei lá, a mãe. Me parece um pouco problemático essa ideia de que para um analista para um analista escutar, ele tem que ficar em silêncio, né, porque aí parece que qualquer coisa que o analisante trouxer é material de análise. E aí eu recorro ao Lacan para a gente poder pensar que, se o que a gente pensa do discurso é justamente uma coisa que não está dada como pronta, como a gente vai fazer isso numa posição passiva de silenciamento, né. E aí eu peguei essa frase, né, o que um analista fala, essa pergunta, e fiz 2 recortes, assim, nela que me parece bem importante, que é a palavra analista e a palavra fala. Né, o que que é um analista? A gente já trabalhou isso aqui no Diálogos Abertos num outro momento, né. O que é um analista? É o quê? Um estudante? É também um analisante? É um sujeito desejante? É um sujeito atravessado pela psicanálise, pelas próprias questões? O que é um analista, necessariamente, não é uma resposta dada como pronta, principalmente quando a gente pensa que o analista é, em seu estilo, um analista. Então, só é possível ser uma analista como a Gleiciane sendo a Gleiciane. Não tem como ser a Gleiciane encarnada na Juliana, né. Tô dizendo isso para a gente poder problematizar a ideia de que, se eu faço análise com um analista e eu reproduzo o que o analista faz comigo com os meus analisantes, aí há um analista? É uma pergunta, não estou dizendo que não haja, né, porque a gente sabe que no começo de uma clínica, com toda a delicadeza que é o nosso trabalho, a gente muitas vezes não sabe o que fazer. E aí sim, a gente pega ali algumas pessoas que parecem que têm um trabalho interessante e a gente reproduz uma parte disso na nossa clínica. Mas é uma parte, né, não um todo. Então acho que essa é uma questão, né, justamente para poder pensar que cada analista tem o seu estilo e esse estilo advém de uma ética e essa ética é própria do sujeito, e o sujeito vem antes dele se dizer analista, né. O que somos, somos antes de nos decidirmos fazer a função de analista. Então há algo nosso impresso nessa função, ou vocês estão achando que a gente vai fazer um negócio recortadinho, né, eu tiro então a Gleiciane aqui nômade, e aí fica só a Gleiciane que é psicanalista, né, esse recorte é completamente impossível, sabemos disso. E para poder pensar na fala, né, eu fui buscar no dicionário o que que é a fala, né, Fê que gosta desse movimento do significado das palavras, lembrei dela quando eu estava fazendo isso, porque a fala é uma manifestação, né, de uma pessoa que usa de uma língua para expressar uma linguagem. E aí a gente precisa pensar então o que que é uma linguagem,
Uma linguagem, então, é um sistema de símbolos, constituídos a partir de signos. Então, quando a gente pensa, né, vou pegar o exemplo clássico do Saussure, quando a gente pensa em árvore, todo mundo pensa em árvore. A grande questão do Lacan mas todo mundo pensa em uma árvore, não na mesma árvore, né? Essa é a questão do Lacan. O Saussure vai dizer: "Não importa a fala", o Saussure não trabalha com a fala, trabalha com a linguagem, eu acho que eu vou usar essa expressão, né, a linguagem dura, a palavra como coisa. E aí, pensando essas 2 coisas, né, o analista e a fala, então o que um analista fala vai ser atravessado pelo que ele é, pela forma como ele compreende sua função, como ele realiza o uso da psicanálise, enquanto uma praxis. Então, o que cada analista vai falar me parece que é muito particular. No entanto, a gente não pode deixar de pensar que essa particularidade tem e precisa ter em seu ponto de partida uma metodologia de trabalho, né. E aí a psicanálise propõe essa metodologia a partir da associação livre. E aí, aqui eu convido vocês a pensar que a fala não é necessariamente com o que a gente trabalha. Porque a fala é a manifestação da linguagem. A linguagem se pode ser chamada de linguagem porque é a fala, senão seria só palavra, né. A gente teria um dicionário, e não é a linguagem que institui inclusive regras de funcionamento de uma fala. Sujeito, predicado, artigo, tem regras que a gente no nosso cotidiano usa delas sem se dar conta. E que sem essas regras, a fala fica sem sentido, né. Então há um sentido da fala que é compartilhado por todos. E isso é possível por causa das regras da linguagem. Vão anotando aí o que vocês pensam dessas coisas todas que eu estou trazendo para vocês, porque isso aqui é meio que uma chuva, assim, de coisas que eu fui pensando a partir das coisas que eu ando estudando, né. E aí eu tenho uma outra pergunta: se a fala do analista tem como base, como ponto de partida uma metodologia, qual é a metodologia da psicanálise, né? A gente precisa de uma conceituação lacaniana para poder pensar na fala e na linguagem, e não ficar com isso, por exemplo, no conteúdo da linguística. Se a gente fica com o que a linguística determina como fala e como linguagem, isso não nos serve para muita coisa, né. E aí, a partir do momento que a gente entende que isso não nos serve, a gente precisa de recorrer à técnica psicanalítica para poder pensar o que que é isso que é a fala, o que que é isso que é a linguagem, né. Então, aí eu faço um recorte aqui e vou para o Lacan, muito especificamente, para a gente poder pensar o processo de formação do Lacan. Tem uma coisa que acontece na formação do Lacan, que para mim fica muito marcada, que é uma questão com a fala do Lacan, né, que é quando o Lacan é convidado a ser silenciado pela IPA. Aquilo que o próprio Lacan vai chamar de excomunhão, né, na verdade é um pedido de silenciamento. É dito para ele: "Olha, você pode continuar na escola, mas você não vai fazer mais nenhum seminário, você não vai poder formar ninguém, e você vai continuar atendendo seus analisantes, mas formar as pessoas você não vai". E aí, nessa mesma época que isso acontece, o Lacan escreve 2 coisas muito importantes pra gente, que é o Seminário 1, que é os escritos técnicos do Freud, que é o conhecido retorno a Freud, o primeiro retorno a Freud, e o segundo é Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. São da mesma época esses 2, o seminário e esse texto que está nos escritos. E aí, o Lacan vai falar, dentre tantas coisas nesse texto, que é um texto longo, de mais de 100 páginas, Lacan vai falar que ele não vai seguir aquelas orientações que estão sendo impostas a ele por uma simples razão, porque o que está sendo imposto a ele está sendo colocado como uma imposição. E essa imposição tinha relação direta com a formação do analista. Que qual que era a grande questão da IPA com o Lacan? É que ele estava fazendo uma coisa nova com a técnica.
Ele estava dizendo: "Olha, esse negócio, a razão principal do Lacan, da questão dele com a IPA é: vocês estão fazendo um negócio aí com o tempo, que não é isso que o Freud estava falando não, né. Que negócio que as pessoas estavam fazendo com o tempo? Uma rigidez temporal, marcando começo, meio e fim de uma análise, de uma sessão e de uma análise enquanto um processo. Então, havia uma definição 3 meses, você faz de análise, depois você passa por uma avaliação, mais 3 meses você faz de formação, e aí você passa por uma nova avaliação, e aí se você for aprovado, você pode começar a atender. Tô falando 3 meses, porque eu não me lembro exatamente o tempo, tá, mas tinha um tempo pré-determinado. E todo fim de análise teria como produto final a produção de um analista. Então, durante todo o processo de transmissão do Lacan, a grande problemática para ele era a formação do psicanalista, né, e que começa, na minha humilde opinião, nesse ponto, em que convidam ele para que se cale, né. E aí eu tô convidando vocês para a gente poder pensar nos nossos espaços de formação também. E que espaços são esses que a gente está e se ali cabem a nossa fala? Se ele a gente pode falar, se ele a gente pode questionar, perguntar. Esse é um ponto que eu sempre retorno, quem está comigo em outros espaços já me viu falar disso outras vezes. Porque se a gente não pode falar, qual é a nossa posição ali, né? E aí eu estou falando de posição para a gente poder pensar que a proposta do Lacan, dos 4 discursos, só existe porque há uma posição, na verdade há 4 posições diferentes na formação de um discurso. Então o Lacan vai propor 4 discursos: o discurso do mestre, da histérica, o universitário e o do analista. Há aí a possibilidade de um 5º discurso, que seria o discurso capitalista, mas isso não é uma proposta do Lacan, isso são os pós-lacanianos. Então, esses 4 discursos que foram formalizados lá no seminário 17 pelo Lacan, só se formam porque ali há 4 posições: agente, objeto, produto e saber. Então, esqueci logo do saber, né. E aí nessas 4 posições, a cada 1/4 de giro, a gente tem a mudança do discurso. Então, quando a gente está no espaço de formação, em que posição a gente deve estar, né? Em que posição a gente deseja estar? Em que posição esse que transmite está nos convidando a estar, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai para a universidade, é um saber total, científico, sustentado a partir de um objeto de pesquisa, estático. Na psicanálise não é assim, mas a gente pode fazer uso desse saber universitário. Mas quando a gente vai para sei lá, uma transmissão de alguém que se coloca ali num lugar de mestre, será que a gente consegue falar desse lugar? Né? Será que a gente consegue perguntar? Será que se a gente toma o outro, que aí muitas vezes nem é a mesma pessoa que se coloca como mestre, mas a gente também o toma como mestre, né? Será que aí a gente tem possibilidade de fala? Né, enfim, eu acho que, anotei 1 milhão de coisas aqui, mas acho que tá bom nesse sentido, já misturei um tanto de trem. Acho que já dá pra pano para manga para a gente poder pensar junto aqui. Vou passar a palavra pra Fê. Então, deixa eu só arrumar aqui. Prontinho. Então, vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece. Como a Gleice falou, a apresentação é sempre curiosa, porque cada vez a gente se apresenta diferente, não tem uma rigidez na nossa apresentação. A gente sempre fala de um outro lugar, porque a cada encontro a gente está num outro lugar, né? Passa-se o tempo e a gente tem aí outras elaborações e outras questões, enfim. Então, eu sou a Fernanda, sou formada em psicologia, sou paulistana, mas estou há quase 11 anos em Minas Gerais. E desde 2007 eu comecei a estudar psicanálise. Em 2008 eu comecei a clínica, a atender, inicialmente num plano de clínica por plano de saúde. Tinha agenda lotada, porque, né, não era eu quem marcava, né, vinha já, atendi, né, as marcações, agenda lotada, mal dava tempo de ir ao banheiro, mas isso me trouxe um tanto de experiência até para questionar a tal da agenda lotada, que eu tenho trazido isso
mais recentemente lá no Instagram. E aí eu comecei a estudar psicanálise no CEP, em São Paulo, depois vim para Minas, morei em algumas cidades aqui no interior, hoje eu falo de Passos, circulei por alguns grupos aqui, né, nas cidades que eu morei, e pude notar diferenças na leitura da psicanálise, na própria formação do psicanalista, né, como isso até muda, assim, em algumas regiões. Em Belo Horizonte eu já estive algumas vezes lá no Círculo Psicanalítico para apresentar, né, trabalho em jornada, que também foi muito interessante. E atualmente estou na clínica online, né, trabalhando com atendimentos, supervisão, grupo de estudos. Conheci a Gleice pelo Instagram, já vai fazer 4 anos, tá? Dedurei há quanto tempo. E mais ou menos quase um ano a gente se conheceu pessoalmente, foi um encontro muito interessante, foi bem legal sair da tela e ir para o presencial e poder falar ao vivo, né? Foi muito bom. E aí a gente tem esse projeto, né, já desde 2022, nós criamos juntas, gostamos muito desse espaço, porque a gente trabalha cada uma a partir do seu ponto, então o que a Gleice traz aqui, eu descubro agora, junto com vocês, a gente decide o tema juntas, mas a gente não compartilha o que cada uma pensou, a gente descobre aqui juntas, todo mundo, o que cada uma, né, associou do tema. E é sempre, para mim, interessante, porque como cada uma, a gente tem alguns pontos que né, se juntam, e alguns completamente diferentes, mas essa diferença não quer dizer nem que é boa, nem que é ruim, assim, mas num sentido de diferente, assim, poxa, que legal, não tinha pensado nisso, né, ajuda ali a abrir mesmo para pensar que é a proposta desse nosso projeto, por isso que a gente gosta também de escutar muito vocês, porque isso amplia aqui o tema, a nossa escuta, né, o nosso pensar, nossas questões. Então, vou tentar ser breve, porque eu quero deixar espaço para poder escutar a fala de vocês também. Então, é esse tema, né, que a gente pensou juntas, né, o que um analista fala. E aí, a minha vertente foi um pouco diferente da Gleice, mas eu adorei o que a Gleice falou, inclusive. E aí eu trago aqui algumas perguntas que eu me fiz, assim, a partir da pergunta, o que um analista fala, né? Então, um analista fala, porque, como a Gleice falou, tem essa lenda, né, do psicanalista não fala, ele é silencioso. De que fala estamos nos referindo quando um analista fala? É qualquer fala? É para qualquer fala, qualquer um pode falar. A gente pode falar com qualquer pessoa. Então, se a fala de um analista é diferente de uma fala de um amigo, por exemplo, por que será que a gente, então, escolhe se dirigir a um analista para falar sobre o que a gente quer falar? Se resolvesse falar com qualquer um, a gente falaria com amigo, resolvia. Falaria sozinho no chuveiro, resolvia. Né? E não precisaria ir para um consultório, para uma clínica, conversar, mas uma conversa num outro sentido, né? Falar com alguém. E aí eu penso em algumas coisas que vão contribuindo para que a gente vá falar com alguém, escolher um analista, que é a transferência. A gente dirige a fala para um analista com quem a gente tem a transferência, ou seja, alguém que está num lugar de sujeito suposto saber. Suposto saber. E aí, do lado do analista, ele precisa estar muito bem advertido que ele ocupa esse lugar, para ele não se tomar como o saber, ele sabe tudo, e falar algo para o analisante a partir desse ponto. E aí aqui a gente começa a marcar a diferença da fala de um analista. A fala do analista não é um conselho. Os amigos dão conselhos, a família dá conselho. Tem o seu valor, mas a fala do analista ela não vai passar pela via do conselho, porque o conselho passa muito pelo eu. Ah, no seu lugar eu faria tal coisa. Não, não faz isso não. Ah, por que você não separa logo do fulaninho? O que você está fazendo aí ainda? Né? Então, o analista ele vai falar de um outro lugar, que também se refere à escuta.
Porque o analista, para ele poder falar alguma coisa, ele precisa escutar. E a partir dessa escuta, a fala do analista pode ser dirigida, né, ao analisante, de diversas maneiras. Aí a gente tem, né, o que o Freud propõe como interpretação, a gente pode fazer perguntas, enfim. Mas muitas vezes o analista ele sublinha alguma coisa, o paciente está lá, falando uma série de coisas, e o analista pega um trenzinho lá no meio e devolve. Como, né, tipo, está falando alguma coisa e às vezes pega ali um significante, né, uma palavra, e devolve. E aí o analisante pode tomar isso, essa pergunta, esse apontamento, e fazer alguma coisa, uma outra associação, que é diferente de uma psicoterapia, né, que não vai trabalhar ali com tentar resolver o sintoma, mas abrir ali para escutar o sintoma. Então, o analista ele vai escutando aquilo que repete, a posição subjetiva, né, do analisante, né, como o analisante está se relacionando com aquilo que ele está falando, para daí o analista poder falar. Então, a fala do analista, ela vem de um outro lugar diferente de outras falas que a gente pode se dirigir, da família, os amigos, né, um parceiro, parceira, namorado, enfim. E numa análise, a gente vai aprendendo que a palavra, aquilo que a gente fala, aquilo que é dito, ela tem um valor. Não à toa a gente paga a sessão. E o analista também paga, como o Lacan falou, paga com o corpo, com o seu ser. Isso tem um valor. E aí, conforme a análise pode ir avançando, o analisante vai entendendo esse valor da palavra, isso, a importância da fala, e aí não para de dizer qualquer coisa. Assim, geralmente quem busca uma análise, quem nunca fez, né, uma psicoterapia, mas eu vou pegar pela psicanálise, chega ali nas sessões e vai contando do dia a dia, né? Nossa, essa semana foi tudo bem, aconteceu tal coisa, aí eu fui no trabalho, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí, com a fala do analista, né, fazendo ali algumas perguntas, apontando algumas coisas, não qualquer coisa, o analisante começa também a se escutar de um outro jeito. E é isso que a gente vai, é o trabalho do analista, na direção do tratamento, de fazer uma aposta ali, e aí o analisante tem a possibilidade de entrar em análise. E aí a fala do analisante chega também de outro lugar, não de um relato do diário semanal. Porque com a fala do analista, o analisante começa a aprender a se analisar, a se escutar. Tanto que entre sessões acontece muita coisa e tem muita importância durante um tratamento. Não é a sessão de análise, não é ali só na sessão em si. Mas entre sessões tem muita coisa que também interessa ali ao analista a análise. Então, aí eu também trago aqui uma outra pergunta, assim, será que o analista fala pouco? Porque a fala do analista, não é que não tem que falar nada, ficar mas depois de um determinado tempo, assim, de análise, a fala do analista, ela não é para ficar explicando, falando, blá, 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 mais que o analisante. Mas o pouco que o analista fala, às vezes o pouco, assim, às vezes é uma frase de 3 palavras, ou uma palavra só, aquilo pode dizer muito. Né? Às vezes, uma intervençãozinha ali que parece tão simples, tão, né, não é nada rebuscado, assim, às vezes uma pergunta, um apontamento, aquilo lá pode fazer um giro muito importante, e aquilo pode dizer muito. E aí eu até estava, essa semana, assistindo a gravação de um curso que a Ana Sui ofertou uns 2 meses atrás, que é sobre a escrita. E aí ela estava falando sobre como a fala também tem um valor de escrita dentro de uma análise, né? Porque a gente vai, tanto o analista, né, lê aquilo que o
analisante está trazendo, o analisante começa a se ler também a partir da análise, e ela traz em um determinado momento que a escuta do analista também pode vir como um valor de fala. Às vezes, no sentido de que, a depender de como a gente, enquanto analista, vai se posicionando e vai falando, a gente também está apontando que a gente está escutando. E isso tem um valor importante. Não sei quantos de vocês já escutaram durante um atendimento, quando alguém procura, fala, nossa, eu não consigo falar disso com ninguém, porque ninguém me escuta. Ou as pessoas respondem tal jeito, eu não, tipo, já sei, né? E aqui eu sou escutada de um outro jeito, de uma outra forma. Isso tem um valor também de fala. Enfim, e aí eu quero só juntar com que a Gleice trouxe mais no fim da fala dela, sobre o Lacan ser silenciado, e eu pensei assim, o Lacan foi silenciado porque ele deveria padronizar a formação, ele deveria entrar numa formação padronizada. E aí a gente pensa também numa padronização das análises, que tem que ter um começo, um meio e fim, e o fim de uma análise, então, seria ali, né, que eles propunham, a identificação com o analista. Então, aí a fala do analista deveria entrar num lugar de provocar uma identificação do analisante com esse eu do analista. E aí já o Freud já falava que, gente, não tem nada a ver com esse negócio, não. Eu sempre trago um trecho lá do texto Caminhos da Terapia Psicanalítica, que o Freud fala que não é função, não é papel do analista tomar o analisante como seu objeto, para se tornar, se sentir tipo criador ali e moldar o outro, né, o analisante, a partir daquilo que você acha que tem que ser bom. Então, seria também colocar a fala do analisante como com qual valor? Se teria, então, eu tenho que fazer o analisante se identificar com o meu eu. Quem disse, né, que você é a Coca-Cola toda? Então, colocaria ali uma padronização de análise e de sujeitos e de cura, e que não é a proposta da psicanálise. É isso. Gente, então vou encerrar a gravação aqui para a gente abrir para as nossas trocas.